Começar. Vamos Olha, começar, crianças? antes que a nossa capricorniana fique nervosa e É. a Ariana não sei o E a quê, Ariana e reaja. a canceriana fique emocionada aqui. Eu nem vou dizer para vocês que eu comecei a gravar, porque eu acho que Não, isso, Márcia, por favor. Tira mas essas coisas isso aí. mas eu peguei só um pedacinho aqui, mas isso é muito bom, porque as pessoas precisam ver que a gente passa É isso essas mesmo. Que tretas, a gente é humano, a tá gente aqui na passa situação. treta. A gente, exatamente, eu também acho. Hoje, porque assim, A querer gente passar. precisa olhar nossos bastidores, né? A E gente está olha, aqui só mas para isso. A gente está eu aqui. concordo com você há muito tempo, porque você sabe que no começo, quando eu dava aula, eu não queria mostrar nada, tinha que ser impecável. Até que eu comecei a falar dia a dia, porque do dia às vezes eu chegava dando aula esbaforida, alguma coisa aconteceu, eu tinha que falar, porque você está compartilhando, as pessoas não podem ver a gente como se a gente fosse diferente, né? Não Mas eu não sei se importa. eles veem a gente como se fosse diferente, não, Vê entendeu? Eles sabem sim, que a gente vê, é Ana. estudante de um curso Vê, Ana. Milagres, né? Eu recebo mensagem, vem sim ver a gente como especial, que não é legal ver como especial. É, É isso mesmo. na Exatamente. verdade, Vê são se, percepções, né? não, é porque é assim, precisa de ídolos bons para poder aguentar o baque da vida daqui, das experiências. É por isso que o ser humano ele tem tendência a fazer ídolos, né? Uhum. Alguma coisa que vá substituir o que já não aguenta mais na mente. É isso, todos nós fazemos Exatamente. isso, né? Todos Nós nós. fizemos isso na Exatamente. separação, né? Exato. Gente, então vamos começar? Vamos. Então, Gustavo. Todo mundo aqui. Boa noite, gente. Estamos começando a reuniãozinha da segunda às 7. Como sempre, vamos começar com uma meditaçãozinha baseada na respiração, inspirando profundamente e expirando. Inspirando profundamente e expirando. Inspirando profundamente, expirando. Vamos focar na luz enquanto respira. Vamos focar essa luz entre uma sobrancelha e outra. Inspirando luz e expirando luz. Lembrando que luz é o que nós somos. Quando olhamos para dentro por algum tempo, depois de passar todo o filme inventado por nós mesmos, nós vamos dar na luz. Por isso que o ego não quer que você olhe para dentro, para você não ver a luz. Então vamos focar na luz, 10 respirações. Inspiro luz, expiro luz. 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 Vamos voltando, enquanto o Jânio faz uma oraçãozinha e depois Jânio vai ler o texto de hoje. Um abraço a todos. Então, boa noite. Vamos continuar assim, bem recolhidos, com a meditação do Gustavo, levando
a lembrança de Jesus, lembrando que Ele está aqui conosco, guiando essa nossa reunião. Vamos nos unindo também à mente do Roberto Guedes, nosso irmão amado, que faz parte desta egrégora de amor. E vamos oferecer a nossa oração, a nossa entrega ao amado Jesus, que é a manifestação do Espírito Santo. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer, o que fazer, porque aquele que nos enviou está nos dirigindo. Nós estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele esteja, sabendo que Ele está conosco e que Ele vai conosco a toda parte, porque está em nossas mentes. E seremos curados em mentes na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Jesus, o que queres que a gente diga hoje, nesta reunião? Guia as nossas mentes, aumenta a nossa confiança em Ti e no Teu sistema de pensamento, que é um curso em milagres. Gratidão. Amém. Amém. Agora a gente vai ficar Amém. com a Ana, que vai ler o texto para a gente. Então, boa noite para todos. Lembrar que nós estamos aqui estudando o capítulo 3, né, Percepção Inocente, e hoje a gente vai ver a última sessão do capítulo, que o título é Criar versus Autoimagem. Então, como a gente sempre faz, a gente vai lendo de 2 em 2 parágrafos e fazendo os comentários. Então, vamos lá. Criar versus autoimagem. Quer botar texto, Ana? Ah, bem lembrado, Gustavo. Pronto. Tá ótimo. Okay. Melhorou? Tá ótimo, Ana. Então, vamos lá. Criar versus autoimagem. Parágrafo 1º. Cada sistema de pensamento tem que ter um ponto de partida. Começa com o ato de fazer ou de criar, uma diferença que nós já discutimos. A semelhança entre eles está no seu poder como fundamentos. A sua diferença está no que se baseia neles. Ambos são pedras angulares para os sistemas de crença pelos quais se vive. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. É essencial reconhecer isso, porque, de outra forma, não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Parágrafo 2. Parágrafo 2. Tu não podes resolver o problema da autoridade depreciando o poder da tua mente. Fazê-lo é enganar-te, e isso te ferirá porque realmente compreendes a força da mente. Também reconheces que não podes enfraquecê-la, nem mais, nem menos do que podes enfraquecer a Deus. O diabo, entre aspas, é um conceito assustador, porque ele parece ser extremamente poderoso e extremamente ativo. Ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. O diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai os homens, em vez de causar-lhes aversão,
e eles estão dispostos a, entre aspas, vender-lhe as suas almas, em troca de dádivas sem valor real. Isso absolutamente não faz nenhum sentido. Então, a gente pode comentar os parágrafos 1 e 2. É bem importante a gente saber diferenciar entre criar e fazer, né? Porque aqui no mundo a gente não cria nunca, a gente cria. A gente só cria com Deus, né? É importante isso. Aqui no mundo a gente só faz, né? Mas Isso, é interessante que ele fala do o poder que a gente tem na mente, tanto para acreditar, né, no que faz, mesmo que seja diante da fraqueza do ego, quanto para acreditar no que a gente cria com Deus, né? A gente não pode subestimar o poder da mente da gente, porque eu acho que o que o ego não quer é que a gente perceba que a gente tem todo o poder, porque nosso Pai nos deu todo o poder na nossa mente, né? Então, a gente não pode subestimar a mente achando que, não, isso daí não fui eu que fiz, ou que não pensei. É impossível. Tudo que a gente está vendo, ou a gente fez aqui fora, na percepção, né? Que é o que ele chama de autoimagem, né? Uma imagem própria que a gente está vendo, porque só tem um de nós, ou então a gente está acreditando realmente na comunhão com Deus, né, na criação com o Pai, como estava falando o Gustavo. O medo de olhar para dentro e só tem luz lá para dentro quando a gente olha. Aí está a criação, né, com Deus. Então a gente não é, a gente é inocente como criança de Deus, mas a gente tem um poder muito grande como o do nosso Pai que Ele nos deu. A gente não é vítima, não. A gente inventa mesmo aqui. A E é gente interessante. sabe, a gente Oi? sabe, a gente sabe que é uma criança de Deus pela realidade das mentiras que a gente conta para a gente mesmo e para os outros. Como E é, elas parecem verdade, você tem o poder de transformar a mentira em verdade. Eu me Isso lembro de mesmo. menino, eu era adolescente, eu sustentei uma mentira tanto tempo e tive que garantir essa mentira para tanta gente, de tantas formas diferentes, que no fim a mentira era verdade, virou verdade. Eu não Você sabia mais acreditou, qual né? foi, até eu acreditei, eu não sabia mais É. qual foi a mentira, não sabia qual foi a verdade da mentira que eu contei, virou verdade. é mais ou É o menos isso, né? auto-engano, né? Que Se, Jesus vo- fala no é, se curso, é o você não tem, auto-engano. se você não se acha uma criança de Deus, se ache, porque sua mentira se torna verdade. Pelo menos para você. Porque e, Eu cada acho vez que a gente não está afirmando a perfeição do Filho de Deus, que é ilimitado, íntegro, curado, perfeito, que é espírito, a gente realmente está inventando uma mentira. A gente vive uma mentira se a gente não lembra e não valida o Filho de Deus que a gente está inventando mentira em cima de mentira. O mundo do jeito que a gente vê, é uma mentira. O mundo, a partir da nossa mente, é uma mentira, porque isso não é real, né? A gente sabe que não é. No fundo, todo mundo sabe, né? Tem medo de olhar para dentro porque sabe que, no fundo, a gente é o Filho de Deus iluminado e perfeito. E ele vem falar aqui que é um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. É. Então, a gente tem que se lembrar disso. É mentira, mas nós acreditamos que é real. Então, ele é forte na nossa mente. Então, a gente tem que reconhecer isso para que a gente possa vencer isso, para que a gente possa desfazer isso e possa entender o quanto de dedicação que é importante que nós tenhamos para conseguirmos desfazer isso, porque nós investimos muito no fazer, agora a gente precisa investir no desfazer. E lembrando que não é fraco, porque as nossas crenças estão muito arraigadas na nossa mente,
e nós acreditamos que elas são reais. Ele vai falar disso daqui a pouco. E tanto não é fraco, que ele usa o termo ambos são pedras angulares para o sistema de crença. O que é uma pedra angular, né? É uma metáfora que é uma metáfora usada para algo essencial e fundamental na estrutura de algo maior. Na arquitetura, por exemplo, a pedra angular é a primeira pedra colocada na construção de um edifício. Toda estrutura se apoia nela. Então, essa passagem aqui que fala ambos são pedras angulares para o sistema de crenças pelos quais se vive, está querendo trazer o aspecto central e fundamental do ego que sustenta nossos medos e conflitos. Então, o que ele diz assim, cada pensamento vai ter um ponto de partida. A pedra angular é o ponto de partida. Ou vai se fazer, né? Como eu hoje, que caí numa armadilha e entrei na raiva, ou eu capto na hora e vou para a criação e peço ajuda, né? Para olhar para essa situação de uma forma diferente. Ambos têm poder. Eu escolhi hoje descer ladeira abaixo. E foi muito, muito forte, porque é um sistema de crença poderoso. E aí ele está dizendo que é um equívoco acreditar que um sistema baseado em mentiras é fraco. Isso derruba. Então, cabe a gente, momento a momento, escolher de novo e desistir, né? Foi o que eu fiz. Não durou tanto tempo como durava antigamente. Porque caiu, num determinado momento caiu a ficha e eu parei. É isso que o curso vai fazendo, a gente vai caindo a ficha cada vez mais rápido, né? A gente volta ao sistema de pensamento com o Espírito Santo mais rápido do que antes, com o treinamento do curso, né? Vai voltando, né? Mas... Cada vez você sonha menos, né? A gente falava, eu não sei, Gustavo, se era o Roberto que falava no perdão pré-pago, ou era o Gustavo que falava, tipo Gustavo assim, que fala. Tu já compra as fichas antes, que é para usar logo que dá. Já paguei Fica o perdão bolso. aí. Fica no bolso. E aí ele vem falar que, continuando essa questão do poder da mente, né? Seja a mente voltada para o Espírito Santo, seja voltada para o ego, ela é a mente criada por Deus, então ela tem poder, que Deus compartilhou o poder dele para o seu filho. Então, o seu filho, ele, em algum momento, parte dessa mente pensou equivocado, mas ela não deixou de ter o poder que foi conferido a ela por Deus, porque o que Deus faz não pode ser desfeito. Então ele fala, uma subidinha, aqui no 3 ele fala, no 2 ele fala o seguinte, no 2:63. Também reconhece que não podes enfraquecê-la. Né? A gente compreende a força da nossa mente, embora a gente não queira reconhecer que a mente é poderosa, a gente, inconscientemente, a gente sabe que a mente tem poder. E aí ele fala, também reconheces que não podes enfraquecê-la. Que enfraquecer a mente seria enfraquecer o próprio criador da mente, né? E isso é impossível. E aí ele vem falar do diabo como esse conceito assustador, que na nossa fantasia, na nossa imaginação, o diabo é extremamente poderoso. Nós acreditamos muito no mal. É o ego. Isso aí, toda a sociedade acredita muito no mal, e o diabo é essa representação do mal que é a mente equivocada, né? E eu estava pensando nisso hoje, como que a gente cultua o medo através de figuras como o diabo. Ele é justamente a expressão do medo, da culpa, de tudo isso que nos aprisiona, né? Então a gente brinca com o diabo, a gente faz filmes sobre o diabo, a gente faz jogos sobre o diabo, a gente se veste de diabo, a gente tatua o diabo no nosso corpo. Então a gente tem um certo fascínio pelo mal, pela força do mal, que é a mente egóica, né? De alguma maneira ela nos fascina. E a gente sabe que está correndo risco, a gente sabe que está se arriscando, mas a gente vai para o risco porque, de alguma maneira, a gente é seduzido para aquilo. É uma espécie de hipnose, realmente, né, na nossa mente.
Eu acho que a gente faz isso, sabe, Ana? Porque a gente foge de Deus, na realidade, porque a gente tem um medo danado de Deus. Sim, Aquela que ele fala da retaliação de Deus. Então, não é que a gente cultue, assim, o diabo. Não, eu digo que a sim, gente tenha o medo cultua do diabo. pelo medo. Pelo medo Pelo de medo, é o Deus. medo que move isso É, aí. É o medo que você vê move que a isso aí. lição de hoje ele fala, né, que eu não tenha medo de olhar para dentro. Não é para olhar para o ego, porque para o ego a gente gosta de A olhar, gente olha senão para não ele o estava tempo olhando para o todo. mundo. O tempo todo a gente está olhando. É lógico que a gente pode ver o mundo perdoado, como Jesus fala, mas a gente tem medo de olhar para dentro, porque sabe que lá está a solução de Porque a gente tudo. tem E medo de o ego resiste. desfazer a mente equivocada. Então, a gente está apegado a ela e resiste a olhar para dentro que não quer perdê-la, né? Porque sabe que vai acabar essa percepção É. diabólica. Mas tem Pois que é, lembrar, gente, que quem esse alquimista que acabar, é tão assim, a gente não vai estar empático, né? perdendo nada. A gente, na verdade, Não, à medida que a gente vai acordando, a gente vai soltando isso, que vai perdendo o significado para a nossa vai mente. tendo mais Então, não é com alegria. sofrimento. O acordar não é Não, com sofrimento. É pelo contrário, ele é com alegria. E a com a cada vez que a gente paz. libera medo, a gente vai ficando mais alegre, porque vai ficando mais amoroso, mais em paz. E isso tem a alegria inerente, né? A alegria inerente à paz, inerente ao amor. Hoje a gente Olha, estava estudando o capítulo 13, o medo da redenção, é isso e, aí. e veio muito forte, assim, o estudo. A gente leu, sei lá, 3 vezes uma sessão lá, essa sessão Medo da Redenção, e, e o curso, ele fala, bate muito nessa tecla de olhar para o medo, porque, na verdade, nós não temos medo do medo. A gente simplesmente esconde ele, porque a gente não sabe o que vai acontecer se a gente olhar para ele. Porque a gente tem medo da redenção, a gente tem medo do que está por trás. Então, o curso fala muito em olhar para aquilo, para aquele pensamento desconfortável, para aquele pensamento de tristeza, olhar sem medo. Ele diz: vai ser rápido a virada. Ele pede para que olhe, e ele está prometendo: vai ser rápido, apenas olhe com sinceridade, olhe com todo, sem medo, porque sob esse lugar de sofrimento está a felicidade, está atrás disso, e é exatamente desse lugar que a gente foge que está a nossa cura. A gente precisa olhar. Chega de disfarçar, de procurar alguma coisa para se distrair, de procurar sentir coisas boas. A gente precisa trazer a nossa escuridão para o Espírito Santo, senão ele não consegue enxergar, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio de querer esconder. Então, precisa entregar para ele com toda sinceridade, e aí, então, deixar com que ele faça esse trabalho. Então, esse capítulo ali, e aqui o que a gente está lendo está reforçando. É muito legal. E assim, mas a gente também precisa lembrar que não somos nós que fazemos o trabalho. Quando nós olhamos para o medo, o ego tenta ele corrigir esse medo, tenta superar com algo gostoso e bonitinho, ele tenta analisar a situação. Não é isso. Não é viver dentro desse medo e dar validade e ficar deixando se desdobrar esse medo mais ainda na nossa vida. Não, é entregar o Espírito Santo. O Espírito Santo Exatamente. não pede É para que a trazer gente para a pare no consciência. medo. Não é mudar a traz... ilusão, Não, não é mudar o não. comportamento. É que, na verdade, desfazer a ilusão. na verdade, a gente não não quer nós, olhar, ele.
O problema maior é que a gente não quer olhar para como a gente está se sentindo, a gente não quer olhar para as nossas dores, a gente quer disfarçar todas, a gente quer fazer qualquer coisa para fugir dessa sensação ruim. O que ele pede é apenas olha, apenas traz para a consciência, sem julgamento, sem culpa, sem colocar nenhuma explicação. Nenhuma explicação. Sozinho a gente não é capaz de fazer isso. É a lição de hoje, né? O medo de olhar para dentro. Isso. O ego quer que você olhe seu medo lá fora. Você vai ficar mais assustada ainda. Ele fala, não tenta fazer sozinho, que você vai ficar assustado. É isso mesmo. E você vai encontrar luz, e a luz encandeia o medo. Não tentar fazer isso sozinho. Ele ainda fala, não tentes fazer sozinho, olhar para o medo sozinho e ficar com ele sozinho, porque você vai sentir muito mais medo, você vai ficar apavorado. Não é para a gente fazer isso. É para entregar para o Espírito Santo e deixar ele. Né? Ele não pede para a gente viver olhando para o medo o tempo todo, porque tem um momento que ele fala, todos os dias pensa num momento muito feliz da tua vida. Todos os dias pense em um momento muito feliz. Um momento em que foi feliz, porque nesse momento dessa felicidade extrema, vamos dizer assim, se é essa a palavra certa, a gente se liga a Deus, porque a gente lembra, tem é como se estivesse espelhando um pouco o amor de Deus e a gente estivesse lembrando, a gente lembra daquela canção esquecida, né? Mas ele pede, a tal da canção esquecida, a gente lembra dessa alegria, desse amor, dessa canção no céu. A gente tem aquela centelha, então ele pede. Ele não fala, fica todo dia só olhando aí no medo, na marcação. É isso que a gente já faz, só que a gente bota para debaixo do tapete, porque... Né? A canção esquecida está dentro. Está dentro, é o medo de olhar para dentro. Ela começa a tocar do nada. E esse é o olhar sem julgamento que ele está pedindo, só olha sem julgar, sem explicação, sabendo que agora tu está olhando diferente, agora tu está acompanhado. O que eu quis dizer, não é ficar remoendo, né? Pelo contrário, isso, remoendo. É decidir olhar agora para curar. Agora, eu vou acabar com o meu medo pulando do paraquedas. Isso é receita do ego. Não tem nada a ver. Vamos ler o parágrafo 3, então? Bora. Parágrafo 3. Já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade. Todas as crenças são reais para aquele que acredita. O fruto de apenas uma árvore foi, entre aspas, proibido no jardim simbólico. Mas Deus não poderia tê-lo proibido, ou não teria sido comido. Se Deus conhece suas crianças, e eu te asseguro que ele as conhece, tê-las-ia posto em uma posição na qual a sua própria destruição seria possível, a, entre aspas, árvore proibida, foi chamada, entre aspas, árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu-o livremente às suas crianças. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas pode ter certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir seu próprio propósito é um erro. Parágrafo 4. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores.
A crença em que o sejam está implícita no autoconceito, entre aspas, ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção, sim. Tu podes te perceber como se estivesses criando a ti mesmo, porém não podes fazer mais do que acreditar nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Onde é que eu estou? Frase 9. 9. Linha 9, gente. Tá. Linha 9. Até então, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento, e todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-la à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto, e não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível. É por essa razão que não podes criar. Estás com muito medo em relação ao que fazes. Conta aí, Gustavo. Conta aí. O que você está indo? A gente morre de medo mesmo com o que a gente fez, né? Digo, menino, que coisa, o que foi que eu fiz? Mas olha a frase: todas as crenças são reais para aquele que acredita. Se eu acredito, ela é real para mim. Esse que é o nosso... que é a coisa para a qual a gente tem que dar atenção. Então, por que nós acreditamos na ilusão? Ao mesmo tempo é o nosso poder. A ilusão, a gente acredita que é um corpo, e por isso ele parece real para nós. Então, nós temos certeza, praticamente, de que nós somos um corpo, porque a gente acredita que é. Veja se a gente diz para uma pessoa qualquer que eu criei o mundo. Sim. O cara vai achar um desaforo, que você é um arrogante. Né? E, no entanto, nós inventamos o mundo que vemos. Vai haver uma revolta dos cordeirinhos, né, Márcia? Como aquele pedaço do filme que você postou. Os cordeirinhos vão ficar revoltados com você. E aí ele fala, na linha 2 e 3. A crucificação, né? A crucificação não foi nada mais, nada menos do que Jesus dizer isso, né? Naquela época. É cruz direta. Ele fala que... Para quem viu, para quem os discípulos e as pessoas que estavam... Jesus fala, viram o sofrimento e a crucificação porque tinham culpa ainda na mente. Mesmo os discípulos dele ainda tinham culpa. Quando você tem culpa, você acredita no mal e no medo. Então, eles viram algo que aqueles que não tinham culpa não viram. Quem não sente mais culpa na mente nunca vai ver a crucificação. Porque as ideias, né, não vão deixar... Eu acho que a gente prefere viver na culpa do que escolher outra vez, né? A gente não é mais 100%. A gente continua nesse mundo sofrendo. Estou falando de uma maneira generalizada. Generalizada, porque a gente vai... Então, a gente prefere viver na culpa sofrendo, escondendo de Deus, se escondendo de Deus, sem querer olhar para dentro. Porque a gente não imagina que a separação seja um sistema de pensamento que nós inventamos. A gente não imagina isso. Enquanto a gente não começa a acordar, a gente não tem noção disso aí. Isso só fica claro, por exemplo, quando a gente tem acesso a um ensinamento igual esse do 100, e aí a ficha vai caindo, porque ele é muito claro quando ele explica, né, a causa das coisas. Mas antes, a gente tem uma desconfiança
Mas, assim, é muita confusão na mente, É porque a evidência física ela é muito forte. Sozinho, a evidência física é muito forte, sozinho, que nós não inventamos. Sozinho ninguém vai para lugar nenhum. A gente precisa de um guia confiável. Hoje eu estava assistindo uma palestra de um cientista, né? Aí ele estava explicando sobre a velocidade da luz, né? E ele estava dizendo que a velocidade da luz, por exemplo, a 70%, você é uma velocidade da luz, a 70% da velocidade da luz, o mundo lá fora começa a encurtar. E o mundo cá no tempo começa a crescer. Então, 1 minuto passado na velocidade da luz, na Terra equivale a 1 ano. 1 minuto na velocidade da luz equivale a 1 ano aqui. Imagine 100% da velocidade da luz, ou 110%, ou quando Jesus transcendeu o tempo, o que foi que ele disse? Nada aconteceu. Você vê que ele fala da meditação, ele encurtou, né? Tanto tempo que o tempo sumiu. Então, aí ele é fala isso que da está fazendo. E eu fiz essa analogia de rapaz, será que é isso mesmo? Eu não entendo nada disso. Né? Uma coisa Deve ser, né? Porque o curso ele encurta o tempo. Não vê que ele fala 1 minuto dado a Deus que você fica, né? Que tem exercícios que você fica 1 minuto, 5 minutos no começo de cada hora. Ele fala 1 minuto que você dá a Deus, né? Às vezes 1000 anos e mais 1000 anos são encurtados da tua experiência de vida, porque o curso ele vai encurtar o tempo, e eu que eu já falei muitas vezes aqui, já repeti, isso eu presenciei, porque como é que eu ia ter o tempo tão encurtado para a chavinha lá virar e escutar Jesus chamando, né, para escutar a experiência com Deus. Porque o curso você vai fazendo essas lições, se fizer mesmo como ele pede, não certinho, hora tudo, mas com a intenção, Jesus vai encurtando, cada minuto 1000 anos, cada minuto 1000 anos de experiência, e vai encurtando, você chegando aqui agora. A canção esquecida vai tocar sozinha. Vai tocar. É assim, mas então a gente fica livre, a oportunidade está aí. Infelizmente, temos livre-arbítrio. Não deveríamos ter. É porque Jesus é muito gentil, então ele não se mete nas nossas proezas, né? Ele fica esperando a gente acordar e nos orientando, e nos incentivando. E a gente fazendo de conta que não escuta, né? Mas ele é incansável, graças a Deus, ele é incansável. Isso parece, o mundo parece aquele show lá do Silvio Santos, quando entrava na cabine. Quer trocar uma vida de prosperidade por uma meia furada, e a pessoa lá com fone de ouvido. Aí aparece a luz para responder sim ou não. Sim! Não está enxergando, né? O inventário de Judas, né? E aí ele fala aqui no parágrafo 4 sobre a questão do ser, a gente acreditar que é co-criador com Deus, né? Ele fala, esse é o único sentido. O comer o fruto proibido, né, que está na Bíblia, da árvore do conhecimento, que ele fala que é uma expressão simbólica para significar a usurpação da capacidade de se autocriar. Então, a gente usurpou de Deus a capacidade de se autocriar. Então, nós achamos que nós criamos a nós mesmos. E é isso que ele fala lá como a raiz de todo mal, como ele fala aqui na sessão anterior, que é a questão da autoridade, né? De a gente achar que se autocriou. E aí ele fala, esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores. Porque Deus criou seu filho, mas seu filho não se cria como filho. O filho já é criado por Deus. O filho continua estendendo e criando, mas quem criou o filho foi Deus. O filho não se criou. Tanto que a gente tentou se reproduzir fazendo imagem do filho fazendo de Deus. Imagem, exatamente. Filho de Deus não tem imagem.
Filho de Deus é luz. A gente criou um autoconceito, né, dessa identidade de corpo, né, de uma mente-corpo, e aquilo é real e que nós é que fizemos, nós somos os autores disso. Isso é usurpar a capacidade de se autoimagem. De criação. Fez uma prótese, uma gambiarra de coisa. E muito mal feita, né? Muito mal feita, Cheia porque de defeito, bota um ser de luz total dentro de um corpício que o ego fala que é falível, mortal e cheio de pecado. Que é isso? Como é que Agora, o que ele fala na linha 9, a crença em que podes criar a ti mesmo é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento, baseado na separação. Essa é a pedra angular do sistema de pensamento baseado na separação. É eu acreditar que criei a mim mesmo. Essa é a pedra, é o ato fundador desse sistema de pensamento, é a crença na autocriação, que eu posso criar a mim mesmo a parte de Deus. Essa é a pedra angular. Então, a gente tem que ter bem claro isso. Vai entregando para Deus, vai mudando isso. Conforme vai entregando isso, para conta disso, para saber que todos os efeitos que a gente percebe aqui no mundo, eles têm essa causa. Então, a causa não está no mundo, nem a causa está no corpo. A causa está na mente, que teve uma ideia insana, e acredita nessa ideia e projeta as consequências dessa ideia, que vem tudo da mente. Então, não a gente tem que não é à toa, né? Fazer a correção, né? E a causa está na mente, e é na mente que a gente faz a correção, e não no mundo, ou não no comportamento, ou não no corpo. Então... Ele fala aqui na linha 10, tu acreditas que és uma imagem da tua própria feitura, ou seja, que você se fez, que essa imagem é real e que você que a fez. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto. E não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível, ou seja, a autocriação é literalmente inconcebível, porque quem criou o Filho foi Deus. Nós, na verdade, projetamos o ser em fragmentos, né, que são os corpos no mundo, né, as identidades do corpo no mundo. Mas isso aí é tudo uma projeção da mente, né, que acredita que pode ser a parte de Deus. É muito sério quando Jesus fala, eu não preciso fazer nada, e a gente, como estudantes, às vezes no começo, em qualquer parte, que ainda acha isso assim, como assim, não preciso fazer nada, né? Acha isso insano. Insano é a gente achar que tem algo para acrescentar à criação de Deus. Aqui a gente está achando que tem algo para acrescentar à criação de Deus. Eu tenho que fazer isso, eu aconteço isso, senão eu não vivo, senão eu não sobrevivo, senão eu não me faço, senão eu não melhoro, senão eu isso, aquilo. Jesus fala, paz é tal tolice, eu não preciso fazer nada, e o ego não gosta disso de jeito nenhum, não fala não gosta, é bem suave, ele odeia isso que a gente faz. Como assim, vou ficar parado? Vou fazer o quê? Não vou fazer nada? Jesus está falando, deixa eu te conduzir, já que você fez a bobagem de se achar que se dividiu, deixa eu te conduzir. E assim, no momento em que a gente que deixar mesmo que ele conduza, acaba a separação. Porque aí a gente se une à mente dele. Acabou. Isso, me deixa te conduzir significa disponibilizar a mente para ele, para que ele possa nos orientar. Totalmente. Porque é na mente que é feita a correção. Somente na mente. É sem reserva. Sem exceção. Porque Jesus, desde as primeiras lições do livro, ele fala, não faça exceções. Se você fizer uma exceção, toda a salvação está perdida contigo. Porque se a gente fizer uma exceção, já separou do pensamento total, unificado. Então, essa entrega é uma entrega total. Então, alguns entregam pela dor, outros pela contemplação, outros pelo amor, outros que já estão de saco cheio mesmo, porque não querem mais estar separados, conforme a gente vai fazendo esses exercícios do curso, treinamento, anos e anos, vai chegando uma hora que a gente, né, vai falando, poxa, esse mundo não é o mundo que eu quero, né? Já deu, né?
Já deu. Além desse mundo, existe o mundo da paz. Ele é assim na nossa mente, porque a hora que a gente olha para esse mundo da paz, a gente fala, não, tudo bem, né? Eu já vi o mundo da paz, agora eu quero o reino de Deus, né? Eu já passei pelo mundo da paz, está perdoado. Mas a questão é que Jesus fala, você não tem que fazer nada. Achar que a gente tem que fazer algo é querer protelar a nossa vida nesse tempo Não, linear e é se e equivocar continuar mais ainda, separado. né? Que a gente, por conta própria, só comete equívocos. Ele fala, não subestimes o ego, né? Como é que ele fala? As, as novidades do ego são tão inúteis quanto as atuais, ou seja, o ego vai inventar uma coisa atrás da outra para a gente estar aqui, brincando, fazendo de conta que aqui é verdade, acreditando nisso, fazendo um movimento mental contrário à natureza do nosso ser, que é louvar a Deus. A gente é filho dele, né? A A gente gente se separou dele quando disse eu, eu, tirou o eu de Deus, né? Deus, o eu. Deus sem eu, né? Quando você disse eu, automaticamente aconteceu o Big Bang. Surgiu tudo separado uma coisa da outra. Surgiu a separação daí. É a consciência da Eu me separei de individualidade, né? Deus, eu me separei da unidade. Tudo agora está aos pedaços. E aí, nesse exato instante, começou a expiação, que aí Deus Na nos enviou o Espírito mesma Santo na mesma hora, hora, cuida, Espírito Santo, porque a o Espírito situação... Santo já cuidou, já Pois é, respondeu. Meu é filho não a está história da separado. velocidade da luz. Como Jesus Isso, está depois do tempo, ele disse, não, nada aconteceu. Está sonhando, Santo Filho de Deus, está sonhando, acorda. olha, Por isso que a gente não deve temer os pensamentos que a gente esconde, porque para ele isso não aconteceu. Para ele isso não aconteceu. A gente precisa precisa olhar e reconhecer a extensão disso que a gente sofre tanto. É necessário olhar, E mas entregar, olhar e entregar. dissipar não cabe a gente. Não. Dissipar isso não cabe a gente. Mas Imagine Deus olhando uma cena dessa. Eu acho que ele não se mexe. ele, Ele não é, se, ele diz, Espírito ele não Santo, vê, vai lá trocar a fralda daquela criança. ele não ele diz, vê. não, ele Ele diz está assim, em na certa dele. passagem, ele diz assim, ó, ele diz assim, ninguém sancionará o medo se tu o reconhecer. Ninguém vai sancionar o medo se tu o reconhecer. Aí ele... Tem uma lição que fala, ele fala, olhe, agora você vai olhar para o mundo dos horrores. Olha, o desastre, não fala doença, fala o câncer, o desastre, tudo que é um horror dentro da tua mente, olha. E depois fala, Deus não inventou o câncer, Deus não inventou o desastre. Tudo que é o nosso horror, ele fala, olha, exatamente o que a Márcia está falando. Olha, tem uma lição específica para isso. Aí ele fala, aí no final ele fala, Deus não inventou isso, mas a gente trouxe à tona. Ele é libertador isso. Eu li essa Aqui lição no por capítulo esses 5, dias. no O capítulo que, Gustavo? Peraí, 5, deixa eu só... 2, Não, eu li Ana, essa lição por esses dias. você leu ela? Você lembra qual é? É por essa, não estou me É, lembrando aqui, do mas mundo de horrores, né? Que a gente fala, para a gente olhar. É importante mesmo. aqui no capítulo 5, seção 2, a voz por Deus, o Espírito Santo, né, ele fala, a cura não é criação, é reparação. Aí como que ele faz? Como o Espírito Santo faz? O Espírito Santo promove a cura olhando além dela para o que eram as crianças de Deus antes que a cura fosse necessária Onde você e para o está? que serão quando tiverem sido curadas. Onde você É aqui na está, página Ana? 80 do
do capítulo 5º. Né? Ah, tá. Então, é como o Espírito Santo cura, ele não olha para o erro, ele olha para a integridade antes da necessidade da cura e para a integridade após a cura. E aí a cura acontece. Então, ele não olha para o erro, ele olha para a integridade, ele olha para o real. E a cura é feita assim. Então, nós temos que fazer o quê? Entregar toda a escuridão em nossa mente para o Espírito Santo, porque ele é que sabe como desfazer essa escuridão. A gente sozinho não consegue. A lição 14, que vocês estavam falando, Deus não criou o mundo sem significado. Daí no 4 diz assim, com os olhos fechados, pense em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre. E em seguida, nega a sua realidade. Deus não o criou, portanto, não é real. Não é real. Gente, vamos parar no 5, então. Deus não é medo, mas amor. Guerra, né? Deus não criou aquele acidente de avião. Quando eu vou fazer alguma coisa que me dá medo, por exemplo, que eu sinto ainda que tenho medo, eu vou fazer um exame, a minha mente começa a pensar um monte de coisa, meu ego começa a pensar um monte de coisa, aí eu lembro, não, Deus não é medo, Deus não inventou isso, portanto não é real, porque eu tenho que ficar falando para poder me lembrar de que Deus não é isso que eu estou vendo que está querendo me trazer o medo. O ego está tentando investir. Então, é importante a gente usar essas frases que realmente fazem o Espírito Santo ser acionado na mente. Os exercícios são para isso, para a gente usar nas experiências aqui. Né? E aí, nessa mesma lição, fala, estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Algumas delas são ilusões compartilhadas e outras fazem parte do teu inferno pessoal. E sabe o que eu adorei quando eu cheguei nessa lição? Porque eu sabia que fazendo isso eu ia me libertar. Né? Eu sabia que era importante. Eu não resisti, não. Eu fiz e fui fundo. Eu fui ver o que eu tinha medo bem fundo. E porque liberta, né? E eu acho que a gente devia de fazer isso de vez em quando, a gente volta para essa lição. 14, ó, gente, livro de exercício, lição 14, que a Márcia já achou aí. E aí ele fala também, né, no curso lá no capítulo 13, aqui está tanto a sua dor quanto a sua cura, pois a visão do Espírito Santo é misericordiosa e o seu remédio é rápido. Isso é muito alentador, saber que se a gente vai olhar para a dor, ali está a cura, pois a visão do Espírito Santo é misericordiosa e o seu remédio é rápido. Olhar com o Espírito Santo. Isso. Olha, vamos dar um exemplo, então, assim, como que vocês fazem isso? Por exemplo, vocês olham para algo que está incomodando, olha para aquilo, por exemplo, tem alguma coisa, um problema, olha para aquilo e entrega para Jesus, olha fundo, como que vocês fazem? Para a gente dar exemplo aqui para quem vai assistir, né? Eu acho que a gente, quando sente algum incômodo, qualquer incômodo que seja, não é de Deus, né? Então, se a gente estiver atento, a gente vai perceber qualquer incômodo. E aí é lembrar, né? Normalmente, quando eu percebo isso, eu me lembro, gente, isso não é da luz isso, então deixa eu me conectar. Aí eu entrego aquilo, né, para o Espírito Santo e peço para ele me ajudar a desfazer, me orientar como que eu faço para tirar aquilo da minha mente, para liberar aquilo da minha mente, né, liberar o pensamento que está causando aquilo na minha mente. E você sente que isso convence logo da primeira? Não, daí a pouco eu já estou em outra. Aí eu falo, nossa, como que sumiu é isso da que eu ia minha falar. mente. Porque a gente muda o estado na hora. Assim. Mas o ego, muitas vezes, ele vai persistir, vai pegar outro problema, aí Assim vai, o tempo todo ele vai. O tempo todo, Essa coisa randômica, eu já passei também, teve uma vez que eu me sentei assim e começou a vir
só assim o quadro de horror. Eu tinha, eram vários trailers assim de filmes de terror, né? e vinha vindo. E de repente, o que eu percebi que não estava nas coisas externas. De repente, eu percebi que para o problema A, B, C, D, a sensação era a mesma. O que eu senti em relação a A, o que eu senti em relação a B, a C e a D. Não, peraí, então não é lá fora, é aqui. Aí eu senti muito presente a projeção, muito presente. Aí daqui a pouco eu olhei, mas isso, eu vou dizer bem para vocês o que foi que eu pensei. Isso, inclusive eu estava com gripe, com tremores de febre, de repente eu olhei para a febre, mas isso é igual a uma panela. Olha, Isso legal. E uma panela é a mesma coisa, sabe? Então foi aquela sensação de que o que estava dentro estava projetando e eu vi que não era nada. Mas são flashes, né? A gente vai passando por experiências e a gente faz a entrega, mas... Teve um período que eu estava fazendo curso, né? Assim, o livro de exercícios também, e estava, assim, uma conexão muito forte. E eu tive uma sessão de pensamentos mórbidos, que foi um ataque, assim, terrível do ego na minha mente. Assim, a ponto de eu ir procurar uma ajuda. Eu falei, gente, eu não vou dar conta disso aqui sozinha, assim, embora entregando para o Espírito Santo, mas o medo ali estava muito grande, né? Aí eu procurei um psicólogo para me ajudar, mas eu vi que não era por ali, porque o que ele falava não tinha nada a ver com o que eu sabia que era a causa, né? Porque a gente sabe qual que é a causa, né? Eu falei, não é por aqui que eu vou, né, dar jeito nisso. E aí foi engajamento com o Espírito Santo, assim, muito mais forte, e aí a coisa passou. Mas foi, assim, muito difícil aquele acesso de pensamentos cruéis na minha mente, entendeu? Eu Às passei vezes é isso também, eu difícil também quebrar passei. a compulsão. A compulsão. E você, se você tiver um tomador de pressão do lado, tome sua pressão nessa hora, para você ver como ela oscila com a compulsão. Aham. Aí Então, nunca mais você termina aconteceu. realmente pedindo ajuda, é capaz de você ir numa emergência. Mas eu fui assim mesmo para parar a minha Quando mente, porque eu não estava o conseguindo olhar para parar os dentro, pensamentos mórbidos, entendeu? Estava muito... Eu é, tive isso também, Ana. Eu Tem comecei a hora que ver não dá mesmo, né? desastres, coisas é ruim, horríveis. é Nossa, ruim, coisas muito dolorosas, muito é Então, uma terríveis. tortura. é isso é o que Jesus falou. Tem uma linha tênue entre, né, entre o que a gente está vivendo aqui e o terror. Ele fala, porque todos É, vão olhar. Isso é o ego, ele fala. Não subestimes o ego. Ele é um símbolo de profundo terror na nossa mente. Tanto eu, é que a eu, gente escondeu isso. Escondeu porque a gente não consegue nem E olhar a de tão feio que é. projeção, exato, a projeção é justamente que o ego fala, joga para fora, porque a gente não aguenta. E ela é tão rápida do pensamento até a gente estar vendo aqui fora imaginariamente, que a gente não vê que foi um pensamento nosso. Essa é outra artimanha do ego. Só que é realmente um pensamento apenas, não é mais que isso. E aí é quando Jesus fala, você me entrega, não fique nessa zona de terror sozinho, porque isso não é um retrocesso, isso é um avanço, todos têm que limpar essa parte da mente. Fala, me dá a mão, eu estou com você, porque a gente vai passar para o outro lado da linha. E Isso na aí o verdade é uma medo vai dádiva, embora. né? De você conseguir botar aquilo para fora. É uma Muitos de dádiva, nós né? ficam em pânico, muitos de nós teve depressão. Quantos que a gente já não viu falar que quando começou o curso, ou estava no meio do curso, ou chegou no curso com uma depressão ou pânico? É aquele momento que a mente já Ela está quer resistir. acessando. Não, a gente está acessando lá embaixo mesmo, e aí está na hora de entregar para Jesus, é isso mesmo. a Alguns de nós compulsão faz, mental é um pré-pânico. é um pré-pânico.
E tudo bem, porque a gente entrega para o Espírito Santo, não é para se condenar por isso. Faz parte, pode acontecer mesmo. Isso é normal. Aqui, Jesus foi bem literal. Eu nunca vejo ele usar a palavra diabo. Nesse texto ele usa. O diabo é essa compulsão mental. Ninguém fique constrangido de sentir isso, não, porque isso pode acontecer. Isso, exato. É só lembrar que o Espírito Santo está aqui juntinho, né? E que ele é o nosso guia. E aí Isso a gente tem que se engajar com ele fortemente, e aí aquela onda passa, que é uma onda que vem para nos amedrontar. Mas é para limpar a mente. E assim, não é que fazendo o curso de milagres a gente vai entrar nesses pré-pânico, tudo, não. Isso já está na nossa mente. O curso, o que ele faz é tirar esses obstáculos da nossa mente com Jesus. Remexer para que aquilo venha para a consciência. Ele tira o obstáculo à paz. Olhar para dentro como o exercício de hoje. Olha para dentro que isso acaba, isso não tem fundamento. Porque dentro só tem luz, né? Mas olha de mão dada com Jesus, olha de mão dada com Jesus. Não faz sozinho, porque aí não vai queira ser ficar autocriador. Não. Aceita a criação de Deus. Isso. Gente, deixa eu ler o parágrafo 5 e 6, então, que são os últimos. Então, vamos lá. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora. E essa crença é o diabo, entre aspas. É poderosa, ativa, destrutiva, está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega a paternidade do Pai. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito, mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade, e tens que retornar ao teu começo com C maiúsculo, que é a integridade. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. O teu ser, com S maiúsculo, ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. O Filho de Deus está em paz. É o Filho de Deus. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente, e é por isso que ficas tão amedrontado. Aí, Gustavo, olha para a luz, olha para dentro. À medida que te aproximas do começo, novamente com C maiúsculo, que é a verdade, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, como se fosse o medo da morte. É o que a gente estava comentando. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. Isso a gente não pode menosprezar. Não existe morte mesmo, mas a crença, sim. Parágrafo 6. O ramo que não der fruto será cortado e secará. Fica contente. A luz brilhará vinda do verdadeiro fundamento da vida, e o teu próprio sistema de pensamento vai erguer-se e corrigir. Não pode erguer-se de outro modo. Tu que tens medo da salvação, estás escolhendo a morte. Vida e morte, luz e escuridão, conhecimento e percepção são irreconciliáveis. Acreditar que podem ser reconciliados é acreditar que Deus e seu Filho não podem. Só a unicidade do conhecimento está livre de conflito. O teu reino não é desse mundo, porque te foi dado de além desse mundo. Apenas nesse mundo, a ideia de um problema de autoridade é significativa. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade. Vou repetir essa frase, que ela é muito linda. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade. E a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino, com R maiúsculo, foi criado e pelos quais ele espera. É isso aí, não se deixa o reino, não se deixa o mundo pela morte. É só pela verdade de Deus, pela luz. É por isso que a gente tem que olhar para dentro.
O mundo vai embora a hora que ele olha para dentro, né? Quando você morre para o ego, você pensa assim, se eu soubesse disso, eu já tinha morrido antes. E a ideia do problema de autoridade é uma chave, né? Você vê que ele é a pedra fundamental do sistema. Porque o problema de autoridade é a gente julgar nossos pensamentos, as nossas ações. Quem tem essa autoridade é o Cristo, é o Espírito Santo. Ele vai fazer um julgamento bem diferente do nosso. Então, a autoridade é dele. E nós querermos comandar os nossos pensamentos é a pedra angular para a ladeira abaixo, né? Mas o que ele fala mais realmente sobre o problema da autoridade é a gente acreditar que nós nos criamos, que nós somos a parte de Deus. Essa é a pedra angular do sistema de pensamento da separação. E tudo que a gente vive, o mundo, e tudo que a gente vive no mundo é efeito desse pensamento de separação. Dessa crença de que nós somos separados, a parte de Deus. Porque tem um exercício que Jesus lembra a gente, como é o Filho de Deus, ele fala, né? Você não é fraco, mas forte, você não é impotente, mas todo-poderoso, você não é limitado, mas ilimitado, né? E ainda ele fala assim, eu não posso ver na escuridão, e sim na luz. Eu não sou uma ilusão, e sim a realidade. Ele está dizendo o que nós somos, o resto todo contrário, não somos. Nós não somos fracos, não somos sem poder. O Filho de Deus é poderoso. A lição 253 que eu estou fazendo ela hoje é: quem rege o universo é o meu ser. É o meu ser, é o com Filho letra de maiúscula, Deus, né? Com letra maiúscula. É o Filho de Deus. Jesus fala que, como é que se fala quando uma pessoa é convencida, como é? Que Jesus, o ego diz que a gente é convencido, né? Quando Persuadido. Arrogante, né? Não, ele fala da humildade, é humildade. Ele fala assim, a verdadeira humildade é reconhecermos que somos o Filho de Deus Todo-Poderoso. Essa coisa de que, sou humilde, né? Eu não tenho poder, não tenho força, sou simples, nada disso. Isso aí é o ego que fala. Nós somos todo-poderosos, porque somos o Filho de Deus. Deus, por acaso, ia fazer um filho impotente, um filho limitado, né? Deus nos deu tudo. Então, ele fala, a verdadeira humildade do Filho de Deus é reconhecer que ele é o Filho de Deus. E o ego fala mais que a arrogância, se achar que é o Filho de Deus. A arrogância é achar que não somos, né? Não, arrogância, se achar que tem poder, tem o mesmo poder que Deus, tudo ele acha arrogante, né? O ego aceitar a tua pequenez é arrogante, porque significa que acreditas que a tua avaliação de ti mesmo é mais verdadeira do que a de Deus. Que bolachada! Ele fala, tu aceitas muito pouco, sendo grande, tão grande, né? A gente aceita pouco demais. E ele fala aqui na linha 3 do 5, olha para a tua... Linha 3. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito. O que a crença na separação tem feito. O diabo é a crença na separação. Mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade. Então, isso não é para sempre, isso não é eterno, o desconforto desse mundo, de estar nesse mundo, não é para sempre, nós podemos escolher escapar dele a hora que quisermos, né? Orientados pelo Espírito Santo. Assim, ó. Se o mundo só dura um instante, a santidade acontecer, a salvação acontece agora mesmo, o mundo só dura um instante, então é assim, é a gente aceitar. Então, ao invés da gente se achar poderoso, porque tem esse corpo cheio dos atributos que a gente coloca nele,
e que tem uma identidade pessoal cheia de atributos que a gente inventa para ela, a gente tem que se lembrar de que, igual que está na aliança 5, a tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade, e tens que retornar ao teu começo. Então é isso, se a gente quer ter paz, se quer ser feliz, que o que Deus mais quer para o seu filho é que ele seja perfeitamente feliz, a gente aceitar, né, a paternidade de Deus, aceitar que nós somos o seu filho, o seu único filho amado. Isso que a gente tem que aceitar. Pede para conhecer a tua totalidade como filho de Deus, e não as migalhas que a gente pede. É engraçado, né? Essa coisa que, às vezes, você começa a ver Cristo em tudo, né? Em todos os relacionamentos. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, aí eu notei que teve uma hora que ele estava querendo me julgar com algum assunto, e eu pensando, ele está julgando o meu ego, né? Porque ele não sabe quem eu sou, porque Eu não ele vou não cair nessa sabe quem parte. ele é. E outro dia tinha uma pessoa me elogiando, né? Eu digo, ela deve estar elogiando o Cristo em mim, né? Porque ela estava vendo uma coisa em mim que ela não sabia o que era. Eu digo, só pode ser o Cristo. E olhando em você, ela reconhece nela. Porque estava na mente dela, né? Ela não sabia também o que era que ela estava vendo. Ela descambava para o corpo, depois descambava para a espiritualidade, mas você via que oscilava. E aí pensa, né? A projeção faz a percepção, né? Exatamente. Agora, na linha 8 aqui do 5, ele fala, o teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Então, mesmo no tumulto, na turbulência do dia a dia, se a gente olhar para dentro, a gente vai sentir a paz, a gente vai experimentar essa paz do ser, porque ela está aqui permanentemente, eternamente. Ele Então, fala, há uma paz que Cristo nos concede. Volta, aí ele fala, tu ainda É não o único voltaste atrás o fato que existe. suficiente, e é por isso que ficas amedrontado. Todo o resto é fake. Porque se a gente voltasse atrás o suficiente para ter a experiência da luz, a gente teria menos medo, a gente saberia que Deus está realmente na nossa mente. É isso que a gente precisa experimentar, para que o medo vá saindo da nossa mente, da nossa crença. E só vê olhando para dentro, olhando para fora, a gente não vai. E ninguém pode fazer por nós, cada um de nós tem que fazer isso. Para ver como assim, quem conhece a mente humana sabe que pode largar qualquer fake news que as pessoas acreditam, porque a gente acreditou num grande fake, que é esse ego. O que ele fala aqui no 6. Tudo que brota disso é fácil. É fácil. O que ele fala aqui no 6, o ramo que não der fruto será cortado e secará. Então, se a gente não der valor à ilusão, ela vai se desfazer. Ela só está aqui ativa na mente que a gente valoriza ela. Assim, as várias ilusões que estão em nossa mente. E que partem dessa crença básica que é acreditar que nós somos a paz de Deus, acreditar na separação. Então, à medida que a gente vai enfraquecendo essa crença, ela vai saindo da nossa mente. Vai perdoando, né? Porque a gente não sabe como enfraquecer. A gente está muito confuso aqui nesse mundo, né? Em conflito. Então, vai perdoando, vai lembrando que isso é uma ilusão. Vai perdoando. Isso é uma ilusão, uma ilusão. Vai perdoando tudo, Fala de novo, situações. Ana. Fala de novo, Ana, o que tu disse antes. O ramo que não der fruto será cortado e secará. Fica contente. Mas o a frase 6. O que tu falou a respeito disso que vai? A ilusão, se a gente não valorizar a ilusão, ela vai desaparecendo da nossa mente. Então, como não valorizar a ilusão? É lembrar primeiro da verdade, né?
Mas lembrar também é pouco, é experimentar a verdade nos instantes santos que a gente vivenciar, através do perdão. Então, é isso que vai nos levando a valorizar a verdade e abrindo mão da ilusão. A gente vai percebendo que esse mundo realmente é insuficiente, insano, e como é que fala? Como é que ele fala aqui? Tem uma palavra que ele usa que eu não me lembro agora. A gente Que pensa é inconcebível, que não existe vida, né? fora do tempo, né? É inconcebível a gente acreditar que esse mundo é real e que nós nos criamos a nós mesmos. Então, pelo perdão, a gente vai se religando a Deus, né? Se religando ao Espírito Santo. Porque a O gente vai perdão dos experimentando a relacionamentos. paz do perdão. E que é justamente, né? A gente perdoa o nosso irmão. É o A gente perdão dos perdoa nós mesmos relacionamentos. por olhar para o irmão e vê-lo como É, separado. porque o relacionamento especial, ele lembra a separação, né? Especial. É o perdão, porque a gente, né, na Arca de Noé só entravam aos pares, né? É bem um exemplo, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui só vai ser através do perdão, não olhar mais a separação. É através do perdão do teu irmão, dos relacionamentos. Eu Bota estava Instante Santo aí, da página 408, livro de texto. Faz aí, tem que dar vendo certo. hoje assim, um mecanismo que é o mecanismo do julgamento, né, do especialismo. Quando eu olho para o meu irmão e julgo, vou ver se eu consigo me lembrar, tá? Quando eu olho para o meu irmão e julgo, o meu irmão, quando eu olho para ele separado, se for separado, esse irmão vai acreditar que ele é separado. Então, a minha crença na separação ativa Reforça. nele a crença dele da separação. É E aí isso ele vai mesmo. olhar para mim como separado. Então, gente, por que tem que ser por meio do irmão? Por que tem que ser por meio do perdão, como o livro ensina? Porque na hora que eu olhar para ele perdoando, não vai ter nada ali para ele, ele não vai ter um outro pensamento de separação para olhar para mim separado. Na hora que eu olhar para ele perdoando, ele vai olhar e não vai ter nada para ele devolver. Então, naquele momento é um instante santo, e é ali que o Espírito Santo atua, né? Então, como que é a coisa assim, é mão dupla. Então, ninguém vai para o céu sozinho, porque tem que ser através do irmão. Você só desfaz a crença da separação através da experiência de instante santo, né, com o seu irmão, com o meu irmão. A experiência é individual, a É experiência individual, com mas Deus. depende Mas antes tem que perdoar o que estava na o que mente está de a especial. crença de que você é separado. Sem desfazer essa crença, né, você não dá o próximo passo. Então tem que e é E através do Jesus perdão. A faz expiação rapidinho. é através do perdão. Não tem E outro caminho. aí basta um relacionamento curar de todos os outros. Aí desfaz o mundo inteiro na nossa mente, porque o mundo só estava na nossa mente. E assim vai indo um, vai indo outro, e Jesus vai pedindo: me dá teus olhos, me dá tua visão, tua audição, tua fala, teus pés, tuas mãos, que eu preciso para salvar o mundo. E o Então, perdão é união, né? O perdão não tem nada complicado no perdão. O perdão é simplesmente união. É o reconhecimento de que você é unidade, que eu sou unidade com o meu irmão, de que o meu irmão nada fez, ninguém pecou. Então, é essa união é o amor, que é o isso é o perdão, amor. é o amor. O amor não questiona. Não, você olha e ama, está perdoado, não precisa de mais nada. Mas não é esse amor romântico daqui bonitinho. Ele Não, é o até que é amor, legal, mas não é esse. é o Né? amor verdadeiro, é O o amor amor de Deus, né? de não julgar nada no irmão, apenas sentir Bota um que ele é tubo uma bênção. Bota um tubo de cola no bolso e sai colando as partes. Vai colando. E aí, fazer com todos os irmãos que eu encontro, que vem à minha mente, que o Espírito Santo fala, o que chegar para você, perdoa, né?
Então, às vezes é um encontro físico, às vezes é uma lembrança, até um personagem de um filme, como o David fala. A gente não tem que ver o filme cegamente, que ali no filme, aquilo que nos chamou a atenção, é algo que a gente tem que olhar na nossa mente. Então, perdoa aquele personagem, porque ele está te mostrando algo que está na sua mente. Então, tudo que for possível de ser perdoado, e tudo é possível de ser perdoado, a gente usar como, né, na nossa experiência de perdão, para que a gente possa desfazer a crença da separação. Gente, alguma coisa mais? Não, eu estava só pensando aqui, a gente fazia exercício do perdão lá vendo Matrix, deve ser muito legal. Nossa, pessoal. E tem filmes que tem muitos personagens bem legais a gente olhar para perdoar também. Não, eu assistindo Matrix 4, a Ressurreição, eu fui atrás da diretora, coloquei Olá, o nome da diretora e coloquei um curso em milagres, porque não tinha como ela não ter uma percepção de estudante, sabe? Ela deve ter lido o livro já. Negócio impressionante. o Max, desde da primeira edição, a gente nota que tem a ver com curso milagres. E eu achei, como eu assisti o primeiro e não assisti os outros e assisti o quarto, e eu pensei, deixa eu ver como é que tá o diretor hoje, né? Depois de passar tanto tempo, eu não vou olhar um negócio lá para trás. Tanto que quando ela vai falar do filme, ela diz, a gente não coloca o pé no mesmo rio. Ela falou do 2, do 3, ela disse que a fase agora era uma outra já, né? As pessoas já têm outras percepções, o mundo mudou e tal, então merecia uma outra visão de mundo, né? E aí a gente vê. Eu sinto isso, Márcia, na segunda vinda. A segunda vinda de Cristo, a gente está passando por ela agora. Isso mesmo. E é muito interessante. É o perdão. E Cristo veio agora de turno. Não, e Gustavo, é muito interessante, eu não vou dar spoiler, só o começo, é muito interessante, porque eu me senti muito, assim, dentro do filme, porque começa, tu não entende o que o Neo está fazendo no mundo ilusório, fazendo videogames e completamente engolido pelo sistema, indo no médico e tomando remédio, a pílula azul todos os dias. Produzindo fantasia através do videogame, né? Não, e ele se uniu, o ego se uniu a ele na luz, né? Por isso que eu tô uniu. Tanto que ele acha... Tanto que ele achava que aquilo que ele tinha experimentado, que são aqueles instantes santos que a gente experimenta, aquilo que ele achou que era um sonho. Mas o que a gente acha que Deus é ilusão. Né? A gente acha não isso é, aqui no mundo. não. A gente acha que Deus é ilusão. Não acho que é ilusão, não. Não, a maioria das pessoas pensa. Tem gente que não acredita em Deus e fala, não, eu não acredito em Deus. Tá. Porque acha que Deus é uma ilusão, milagres a invenção da mente. Mas esse Deus da religião, esse Deus religioso aí, esse aí não tem mesmo que acreditar, porque isso aí também é um Deus construído do ego. Sim. Os ateus falam desse Deus construído por crenças do ego, crenças religiosas. E aí eu acho que eles têm toda a razão também de serem ateus. Quando Jesus construiu esse termo, o instante santo, ele estava falando para os separados. Porque o instante santo não é um instante, o instante santo é eterno. Para os separados é um instante. Mas é uma experiência de eternidade. Uma experiência de eternidade. Ele é a eternidade no onde tempo. você encontra Deus, você lembra de Deus. Lembra. O tempo cronológico dura um instante, mas é eterno. Porque a revelação é do Pai para nós, é Ele que nos lembra. E é muito legal ver o filme como estudante do curso, por conta daqueles momentos que a gente desanima
Aqueles momentos que a gente desanima e assim, eu perdi tudo de novo, né? Já fui para trás e esqueci, tô aqui. Não tem isso. E de repente aparece aqueles lampejos assim, que ele conecta com aquele eterno, olhando pela metáfora do curso, né? Ou a metáfora do filme, ele conecta com um instante de lembrança. É a brecha da eternidade. Então, dá um alento para a gente de sentir que esse mundo real está o tempo inteiro. A gente é que dorme. Quando tem as brechinhas, né, no Matrix, para sair nesse instante, conecta com tudo. A verdade está aqui. Nós é que estamos ausentes dela, mas ela está aqui. Sim. E quem está vendo como você viu, né? O Espírito Santo estende em filmes. Você acreditou nisso e está vendo o que você precisa ver e você está querendo que seja o Espírito Santo que guie. Então ele vai mandando as coisas. No fundo, todo mundo já fez o 100, viu? Sim. Já fez. Já acordamos há muito tempo. Ele vê que ele fala do começo com letra maiúscula, a gente só está relembrando, é verdade. Aí ele diz assim, lá pela Santa, só uma mente em escassez produz guerra. E aí pensa se não é só a nossa escassez, o amor de Deus que não faz a gente pisar na jaca e culpar alguém, julgar alguém, é por conta da nossa escassez. A guerra interna. Crença, né? A crença na escassez. A crença de que a gente não tem o amor. E aí a gente passa uma existência terrena buscando ser acolhido, ser amado e ser visto, né? A nossa existência se baseia nisso. Por isso que a gente cai em tantos gatilhos aí de pessoas que descobriram isso, né? Se eu conseguir pescar a tua atenção, pegando, te reconhecendo e te dando atenção, né? Então, as pessoas chegaram a ver o poder disso para rodar, ainda ganhar dinheiro em cima disso. É A verdade. mídia faz muito isso, né? Ela descobre qual é o seu gatilho e vai lá e aperta. A Paulinha Oliveira repete uma frase bastante que eu gosto muito. Eu estou aqui só para amar. E é isso. A gente só está aqui para amar. Só isso. Amar verdadeiramente. Só isso. Gente, eu acho que nós podemos encerrar, não é? Já passou 15 minutos. Então, quem vai fazer a oração final? O Gustavo. Não teve nem livre-arbítrio agora, né, Gustavo? Eu não reclamo mais. Vamos respirar 2 vezes, se acalmar. Eu vou ler um trecho aqui que eu abri. Tinha até um marcador no livro. Pai, eu pensei ter me desviado da tua vontade, tê-lo desviado e quebrado as suas leis, interpondo uma segunda vontade mais poderosa do que a tua. No entanto, o que sou, na verdade, é apenas a tua vontade, que se estendeu, que se estende. Isso sou eu, e isso jamais mudará. E como tu és um, assim também eu sou um contigo. E isso escolhi na minha criação, quando a minha vontade veio a ser para sempre uma com a tua. Essa escolha foi feita por toda a eternidade. Não pode mudar nem estar em oposição a si mesmo. Pai, a minha vontade é a tua, e estou a salvo, imperturbado e sereno, em alegria sem fim, porque é a tua vontade que assim seja. Amém.
Amém. Amém. Você pode falar onde que está no livro, ou estava essa oração, para as pessoas saberem? Lição 329, página 590. 490. Vou encerrar a gravação aqui. Mas, Boa noite a todos. Jeane, você quer fazer a falinha final, Jeane? Bem amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida e, de qualquer forma, entrar em contato conosco. Amém. 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 Então, boa noite para todo mundo. Gratidão estarmos aqui todos juntos, mandando o nosso amor para o Roberto Guemes. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado Até o nosso pela próximo companhia. Um beijo no coração de todo mundo.